Olá, pessoal. Eu vou gravar aqui para vocês um treinamento rápido sobre mudanças do procedimento de segurança, ok? Não sei, compartilhamos aí no grupo um acidente que houve nosso com o Carrefour, tá? Eu vou até compartilhar aqui a tela e mostrar fotos para vocês, né? Já que isso já foi passado aí pelo WhatsApp, né? Esse aqui é o prejuízo, ó. Por sorte, o valor não foi alto, tá? Esse aqui é o. Ah, não está. Está na outra tela. Esse aqui é o acidente, tá? Ok? Vocês percebem que tinha cone e tal, mas o carro caiu dentro do buraco, ok? Tá? Então aqui dá uma visão boa do ocorrido, certo? Aqui era o isolamento da parte dos carros, né? Aqui é a foto do próprio Carrefour. Informações que nós temos é que foi até a França essas imagens aqui que eu vou compartilhar agora, tá? Momento que o carro caiu dentro do, ok? E esse aqui é o tamanho do prejuízo. Por sorte, foi só dano material, não teve dano físico, né? E um valor relativamente não tão elevado. Poderia ser um prejuízo muito maior, poderia ter gerado uma faísca, aí poderia ter, se o tanque tivesse aberto, um flexível solto explodido, com a pessoa dentro do carro. Ou seja, dos males, né, não foi tão grave assim o problema. Tá bem? Bom, como que a gente trata isso? Primeira coisa, é obrigatório, é necessário, é a gente abrir uma reclamação de clientes. Então, aí a gente fala qual foi o cliente, qual foi a franquia, né? Descrição da reclamação, a gente só ficou na verdade, o técnico já tinha nos informado, né? Já tinha mandado fotos, tudo, mas nós registramos como a questão do cliente ter mandado e-mail pedindo ressarcimento. No caso, o cliente é o Carrefour, tá? E nós ação fazer registro de campo, relato do funcionário, confirmar se havia isolamento adequado ou não, tá? E o fechamento dessa reclamação foi conversado com o cliente a possibilidade de abrir um sinistro do nosso seguro de responsabilidade civil para receber o valor dos danos a terceiros pelo seguro de responsabilidade civil da Tank Test, tá? Cliente satisfeito, sim, não ficou evidenciado isolamento inadequado, sendo entendido que houve distração do motorista desatento, desatenção dos funcionários do Carrefour também, porque não sinalizar, não, eles ficam pedindo para que a gente não fique restringindo o uso e na hora que terminou de abastecer, não orientou que não poderia sair por onde saiu, né? Mas tudo bem, isso aqui é só um registro de reclamação de clientes, que é uma obrigatoriedade pela ISO 9001, mas o mais importante é a RNC, tá? É o registro de não conformidade. Aqui sim, nós vamos analisar o incidente, né? Graças a Deus foi só um incidente, não um acidente, porque não houve nenhum tipo de lesão corporal. Tá? Então, o relato coloca aí o nome do cliente, o número do pedido, o relato é de conformidade, de não conformidade real, né? Não que poderia acontecer, aconteceu. Então, é real. O veículo caiu dentro da boca de visita do tanque, aberto pelo nosso técnico. Segundo o nosso técnico, ele fez um isolamento só com cone, porque ele já tinha, foi só para tirar foto, tá? Já tinha feito o teste, ele abriu, verificou, fechou, fez o teste e abriu de novo só para tirar foto, tá? Porque a gente procura não intervir demais na operação. Bom, é,
aí a avaliação das causas. Apesar da área estar isolada com cones, a colocação dos cones não foi suficiente para o tempo de reação do motorista no veículo. Ocorreu apenas danos materiais no valor de 1.980, porém poderia ter ocorrido acidente grave com o nosso colaborador se estivesse dentro do SAMP naquele momento, né? Eu já vi uma filmagem onde o rapaz estava fazendo teste de tanqueidade, estava dentro do SAMP, não isolaram adequadamente a área, e o carro veio da rua, entrou com tudo e pegou o técnico e matou na hora, tá? Então, por isso que a gente levou bem a sério esse caso aqui, tá? Após apresentarmos as fotos e evidências do nosso engenheiro de segurança, o mesmo solicitou mudanças nos procedimentos de isolamento da área com as implementações. Tá? Usar bandeira laranja acima dos tanques para melhor visualização no campo de visão do motorista. Ampliar a área de isolamento de forma que haja espaço de reação do motorista e a derrubada do cone e frenagem. Utilizar fita zebrada de isolamento ou fita laranja para evitar a passagem de pessoas, que no caso foi um carro, mas poderia ter sido um pedestre, cair também da mesma forma. Fotografar o isolamento de área em todos os serviços, fazendo o upload no sistema WebLaudo. Para quê? Para que o engenheiro que vai assinar o laudo faça uma supervisão sobre a qualidade do isolamento dos nossos técnicos, tá? Sexto, caso haja alguma restrição por parte do cliente que impossibilite o correto isolamento da área, devido à interferência na operação ou outros motivos, o serviço não deve ser iniciado e o supervisor de campo deve ser comunicado imediatamente, cabendo a este a decisão da continuidade ou não das atividades após tratativas direto com o cliente. Aqui nós estamos falando de supervisor de campo, né? Mas eu diria que aqui tem que entrar o dono da franquia, o responsável pelo contato lá no posto, para ele explicar a necessidade de isolamento, tá? Que é um procedimento necessário por questões de segurança, tá? E decidir se pode continuar ou não pode continuar, tá? Lembrando que aqui a gente utiliza uma premiação ou uma bonificação, uma premiação para cada teste que o técnico realiza, tá? E nós criamos até um mecanismo aqui que quando ele não apresenta quando ele apresenta erros no laudo, a gente não paga a bonificação. E se ela já foi paga no mês anterior e depois que identifica, a gente desconta no próximo, tá? Por quê? A única forma de os técnicos serem muito rigorosos, criteriosos, é quando dói no bolso, tá? Então, por isso que a gente tem essa praxe aí de registrar e descontar quando algum erro acaba impossibilitando o laudo ou um risco, que é o caso aqui, tá? O mais importante aqui, tá? Para a gente, quando a gente definiu os parâmetros, eu peguei aqui o trecho da norma para entender se nós estávamos cumprindo ou não as determinações da norma, tá? Então, veja bem, o que fala a 16795, que é a norma mais atual de teste de tanqueidade sobre o item 4.2, é sobre a área de segurança. Ele diz o seguinte, que deve ser criada uma área de segurança em torno da região de acesso ao tanque, isolada por fita de sinalização ou similar. Nesse caso, ele não colocou a fita, ele só colocou o cone. E uma altura mínima de 50 centímetros, né? Isso tinha o cone tem mais de 50 centímetros, tá? Mas a gente entende que no nosso caso não é o ideal, tá? Eu estava caminhando na rua, esses dias, eu vi um carro da Eletropaulo e eles, em cima do cone, eles usam uma bandeira laranja, tá? Eu até fiz a gente já comprou, não achamos a bandeira, tá? Então nós compramos uma lona laranja, umas ripas, e estamos fazendo essas bandeiras aqui. Paguei
uma lona grande aí, R$ 51 no Mercado Livre, já entregaram aqui, a gente está providenciando essas bandeiras. Por quê? O campo visual do cone, ele prejudica a visão, né? E a bandeira vai minimizar. Porque o meu receio não é nem tanto o carro cair dentro do, do SAMP. O meu receio é, imagina que você está lá no tanque, o cara vem na rua a milhão, entra no posto, não vê a sinalização e não tem tempo de frear e mata um técnico nosso, tá? Essa é a minha maior preocupação, ok? Então, vamos lá, vamos continuar aqui na norma. E ela fala aqui na norma, além da altura mínima de 50 centímetros, de um raio mínimo de 3 metros, tornando-nos como centros vocais dos tanques, ou seja, teria que estar 3 metros distante em todas as direções, o que também não ocorreu. Se você for ver ali, estava no máximo 1,5 m, tá? Entre a boca, o centro da boca e o cone. Então, nós não cumprimos plenamente a norma, e aí eu não posso nem justificar para o cliente que eu estava certo e que eu não vou pagar o prejuízo, tá? O que mais diz aqui na norma? A área de segurança deve ter em seu entorno placas de advertência ostensiva em espaçamentos regulares, de modo visível em todas as direções. Eu não tenho informando proibição de acesso a pessoas não autorizadas, isso a gente já não cumpre. De produzir chama ou centelha, a gente também não cumpre. De utilizar equipamentos elétricos e eletrônicos, a gente também não cumpre. E então não é só para nós, é para quem está passando no posto, de não usar celular e de não fumar. A única placa que a gente coloca é de não fumar. Então a gente tem aí uma outra não conformidade para tratar, tá? Devem ser dispostos 2 extintores de incêndio em pontos diferentes de fácil acesso, de acordo com a análise de risco. Normalmente a gente deixa um quando tem. Tá? Então, está errado, temos que corrigir. Dentro da área de segurança, enquanto houver a presença de vapores inflamáveis, somente são permitidos trabalho a frio e uso de equipamentos adequados para, para áreas classificadas. Né? Então, nada de celular, nada, a bomba não pode estar nessa área, nada que tenha demais equipamentos elétricos devem estar desconectados de seus cabos ou tomadas de alimentação e devem possuir etiqueta de advertência com o texto "Não ligar o equipamento em suas chaves". Tá? Então, a gente bloqueia a bomba. Tá? Por enquanto, é essa a determinação. Ir lá e, inclusive, passar uma fita zebrada no bico para ninguém ir lá e usar a bomba. Porém, o correto seria, inclusive, ir no quadro da bomba, desligar o disjuntor e travar e sinalizar o disjuntor, tá? Então, isso ainda nunca se mostrou necessário, então a gente não está aplicando no máximo do rigor, tá? Mas, se a gente tiver qualquer situação, e o melhor que seja preventiva e não, né, real, é a gente estar atento a esta possibilidade aí também. O sistema elétrico deve ser desligado no quadro geral, que deve possuir bloqueio físico e evitar o regulamento indevido. Então, é isso aqui que eu falo sobre a questão da bomba, tá? A bomba tá, a gente desmonta o flexível lá, a bomba está energizada, ela pode disparar e pode gerar uma ignição lá. A atividade de exercício dentro da área de segurança deve ser realizada, no mínimo, com a participação de 2 profissionais habilitados. Então, nós não podemos mandar só um técnico para resolver um problema, porque também estaremos descumprindo a base normativa. Ok, pessoal? É basicamente isso que eu queria falar. Então, só queria reforçar, né? Seria a questão aqui dos procedimentos.
Então, a gente passa a fotografar o isolamento de tanques e upar junto com os documentos no WebLog, para ficar o registro. O sempre utilizar, então, já que o técnico vai estar fotografando, tá? Usar fita zebrada e usar a bandeira sobre os cones e aumentar a distância entre o isolamento e o ponto onde está sendo feito o teste, tá? Eu separei algumas fotos aqui mais recentes que a gente agora está cobrando de todos os técnicos, né? Opa, acho que essa foto está errada. Salvei foto errada. As duas estão erradas. Espera aí que eu abro aqui, a gente vê, procura juntos. Aqui na pasta de engenharia, laudos de estanqueidade de 2022, primeiro semestre. Então, vamos nos últimos laudos lá. Sai daí, meu. Esses são os registros fotográficos. Ó, o que a gente analisa? Foi isolado, está usando a fita para que ninguém caia, porém não tem o espaçamento adequado de 3 metros até o centro, que é o espaçamento mínimo, até o centro das bocas de visita, conforme determina 16795. Então, se está não conforme, o técnico não receberá bonificação pela realização desse serviço. Ok? Vamos pegar mais um caso aqui. Isolamento adequado, está distante, está com fita. Faltam as bandeiras ainda, porque ainda estamos confeccionando as bandeiras, tá? Mas está adequado, atende à norma, está dentro dos critérios. O que falta aí? Tem ali a plaquinha de não fumar, falta, a gente vai ter que fazer uma placa, né, mais adequada, colocando a questão de segurança, o extintor eu não estou vendo extintor na área. Então, a gente tem aí uma supervisão e uma maior, tem que ter um pouco mais de rigor aí, tá? Por parte do engenheiro. Tem engenheiros que não são engenheiros de segurança, né? Mas até mesmo a pessoa que faz o upload pode estar fiscalizando o que a equipe está propondo, né? Percebe-se que eles estão usando 2 cones aqui por conta de dar mais peso, né? E sustentação para o cone não tombar. Ok? Pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Os nossos treinamentos vão ser desta forma e dessa forma você pode compartilhar com os técnicos. Um abraço a todos.